Prontinho. Sinal de gravação ativado. Vamos iniciar a nossa primeira aula de estágio supervisionado de gestão escolar e gestão não escolar. Eu queria começar dizendo que, em comparação aos outros estágios do curso, para quem já os realizou, tanto o estágio de educação infantil quanto o estágio de anos iniciais, o estágio de gestão escolar, ele se difere dos demais em muitos aspectos, não é? Os estágios de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental são estágios dedicados à formação docente, né? Pensando aí na formação do professor, regente de turmas de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Diferentemente desses dois estágios, o estágio de gestão escolar e não escolar, ele não está ligado ao exercício da docência, mas sim ao exercício da gestão. Então, não é um estágio que vocês irão cumprir em sala de aula, mas vocês irão cumprir, né? No caso da gestão escolar, no acompanhamento do gestor, né? Do diretor da escola, do coordenador da escola. E no caso de gestão não escolar, vocês vão cumpri-lo em instituições diversas, desde que exista a presença do pedagogo. Grazi, eu posso fazer o estágio de gestão escolar em qualquer instituição? Pode, desde que haja atividade pedagógica conduzida por pedagogo. Por quê? No estágio curricular supervisionado, nós temos a figura do professor orientador do estágio, que no caso sou eu, né? Professor da universidade, e nós temos a figura do professor supervisor do estágio, que é aquele profissional que vai supervisionar o estágio do estudante. Então, toda vez que a gente precisa fazer um estágio curricular supervisionado, nós precisamos ter, supervisionando as nossas atividades no campo de estágio, pessoas com a mesma formação para a qual nós estamos nos formando. Então, quando vocês fizeram estágio de docência na educação infantil, vocês estavam em salas de aula de educação infantil e quem era o supervisor de estágio? O professor daquela turma. Quando vocês fazem o estágio de docência no ensino fundamental, anos iniciais, vocês estagiam na sala de aula. Quem é o supervisor do estágio? O professor regente daquela turma, não é? Então, quando a gente faz o estágio supervisionado de gestão escolar, quem é o professor supervisor do estágio? O profissional da gestão escolar, que pode ser o diretor ou o coordenador, vai depender da configuração da gestão do local aonde vocês vão estagiar, não é verdade? E quando vocês fazem o estágio de gestão não escolar, que pode ser na empresa, pode ser no hospital, pode ser no museu, pode ser na biblioteca, pode ser na Transitolândia, pode ser na ONG, pode ser na igreja, desde que haja o profissional da pedagogia atuando nesse espaço. Certo? Então, nós precisamos acompanhar o trabalho dos gestores. E aí, lá na escola, esse gestor, ele pode ser o pedagogo, mas ele também pode ser um professor, porque não existe a obrigatoriedade de um diretor escolar ser pedagogo. Ele precisa ser professor. E pedagogo é professor, né? Então, você pode ter lá, por exemplo, nas escolas públicas,
estaduais, você sempre terá um profissional efetivo da escola ocupando o cargo de diretor, e ele ocupa esse cargo por processo de eleição. Se você fizer o estágio na escola pública municipal, você vai ter municípios que já fazem a escolha do diretor por meio de processo eleitoral, mas você ainda vai ter alguns municípios que fazem a escolha dos diretores por indicação, né? E aí você vai ter uma diversidade maior. Já em se tratando de instituições privadas, vai depender da composição, das características dessa instituição, né? Você pode ter como diretor o dono da escola e ele não ter formação pedagógica, e aí ele tem na equipe gestora pedagogos, no apoio do trabalho pedagógico. Você pode ter não a presença de diretor e vice-diretor, mas coordenadores. Aí você vai ter coordenador administrativo, coordenador pedagógico, coordenador de pessoal, coordenador financeiro. Vai depender, tá? Mas fato é que, para a gestão, vocês precisam ter na escola o acompanhamento do profissional que atua na gestão e fora da escola, o pedagogo que atua na condução das atividades pedagógicas que são desenvolvidas nesta instituição, tá certo? Então, é um estágio que se difere primeiramente porque não caracteriza a docência e se difere ainda por ser um estágio 2 em 1. A gente faz a gestão escolar e a gestão não escolar na mesma proposta de estágio supervisionado. É claro que nós vamos dividir. Primeiro a gente trata de um, depois a gente trata de outro. Nós precisaremos de compor a documentação tanto para um quanto para outro. Quando eu digo isso, eu digo que carta de apresentação, carta aceite, ficha de frequência diária, tudo isso eu preciso ter tanto para a gestão escolar quanto para a gestão não escolar, tá certo? Toda a parte documental que valida o estágio e que vai ser preenchida por vocês, carimbada e assinada pelo supervisor do estágio, né? Ora pela escola, ora pela instituição. Tudo vai ser feito duplamente, para compor a documentação de estágio curricular em gestão escolar e para compor a documentação de estágio curricular não escolar. A única coisa que é única é o relatório. O relatório do estágio é um só. E aí, neste relatório único, vão ser contemplados os aspectos da gestão escolar e os aspectos da gestão não escolar. Tá bom? Então, em linhas gerais, essas são as características do nosso estágio de gestão, considerando alguns aspectos que diferencia esse estágio de gestão dos outros 2 estágios de docência, né? E é um estágio, como eu disse, 2 em 1. Nós vamos privilegiar, né, a presença em 2 campos de atuação distintos, neste mesmo momento. A integralização do estágio, ela pressupõe 100 horas. 50 delas destinadas ao estágio de gestão escolar, 50 delas destinadas ao estágio de gestão escolar. Grazi, eu preciso de estar no campo 50 horas? Não. Dessas 50 na escola e dessas 50 na instituição, apenas 10 horas são de vivência in loco, tá?
Então, na carta de apresentação de vocês, vai estar descrito que a instituição FUMEC apresenta o estudante de pedagogia para aquela instituição, seja ela escola, seja ela empresa, hospital, etc., para o cumprimento de 10 horas relativas à gestão escolar na escola e 10 horas relativas à gestão não escolar em outros espaços. Ok? Grazi, qual é a carga horária de prática do estágio? 10 horas para escolar e 10 horas para não escolar. Integralizam 50 horas de atividade escolar e 50 horas de atividade não escolar, totalizando uma carga horária total de estágio de 100 horas. Nossa, Grazi, mas 40 horas de quê? De análise de registros das coisas que vocês vão encontrar na escola, encontrar nos outros espaços, elaboração do relatório, porque é um relatório circunstanciado e ele tem uma série de fases, então vocês precisam garantir que nessas 40 outras horas que vocês não estarão em loco, vocês cuidem de preencher todas as fichas, preencher os documentos e sintetizar num diáriozinho de bordo tudo aquilo que vocês vão utilizar para compor o relatório final, né? Organizar registros que vocês queiram colocar como anexo nesse relatório, fotos, atividades, né? Alguma outra questão. Então, essas 40 horas devem ser dedicadas à organização e à composição de todos esses materiais, pensando especialmente na produção do relatório final, tá bom? Então, em linhas gerais, esse será o nosso estágio. E aí, pessoal, em relação à proposta atual, comparada à proposta que consta no nosso material inscrito e que está também explicada nos nossos vídeos educativos, o que muda? Muda um documento. Lá no vídeo e lá no material, o primeiro documento a ser solicitado é a carta de solicitação da carta de apresentação. Esse documento a gente não usa mais, tá certo? Agora, a gente disponibilizou para vocês a carta de apresentação em formato editável, de modo que vocês mesmos, diante da escolha da instituição, né, vocês podem preenchê-la ou à mão, ou no próprio computador, né, e imprimir para levar. Já está com a minha assinatura digital, tá certo? Vocês mesmos podem proceder com esse preenchimento e já levar, ok? Então, não existe mais a solicitação da carta de apresentação, tá bom? Vocês vão fazer direto a edição da carta de apresentação, imprimir e levar para a escola ou para a instituição onde vocês vão fazer o estágio. Junto desta carta de apresentação, vocês entregam a carta aceite. Por quê? A instituição, aceitando receber vocês, não é? Ela vai assinar devidamente essa carta aceite e vai entregar para que vocês coloquem no AVA. Esse documento da carta aceite precisa estar devidamente carimbado e assinado pelo representante legal desta instituição. No caso da escola, é o diretor da escola,
ou quem a escola delegue para isso. No caso das outras instituições, o responsável, ok? Então, coloquei a carta aceite no AVA, eu já fico sabendo aonde vocês estarão estagiando, não é? Aí a gente entra nas fichas. E aí a gente tem um conjunto de fichas que compõem o estágio de gestão escolar e um conjunto de fichas que compõem o estágio de gestão não escolar. No caso do estágio de gestão escolar, que fichas são essas? Descrição da escola, tá certo? Ficha de frequência no acompanhamento das atividades de gestão. Gente, lembrando mais uma vez, o estágio de gestão, vocês não ficam em sala de aula, tá? O que pressupõe aí o estágio de gestão na escola? O acompanhamento das atividades do gestor. Então, todas as atividades de gestão de processos, sejam eles administrativos, pedagógicos ou de pessoal, reunião com professores, reunião com pais, todas essas tratativas do dia a dia da escola, né, que o gestor precisa fazer. Não está previsto no estágio de gestão escolar assistir aula, tá? Isso não se configura uma atividade do gestor. Muita atenção quanto a isso, ok? Porque o que já aconteceu em relatos de alunos em outros momentos, quando do seminário de socialização. Ah, professora, eu tive que ficar numa sala porque faltou um professor. E aí eu tive que ficar numa sala. Eu registro isso? Ora, não, porque não configura uma atividade de gestão. Embora, pessoal, a gente saiba que pode acontecer. E aí você, enquanto diretor da escola, enquanto gestor da escola, se precisar, você vai para a sala. O pedagogo vai, o diretor vai, o vice-diretor vai. Mas quando é estágio, pessoal, a instituição não pode fazer isso com vocês, né? Ela precisa assegurar que vocês tenham vivências da atividade do profissional para o qual vocês estão se preparando, para o qual vocês estão estudando, né? Então, muita atenção e muito cuidado com isso, tá bom? Para não acontecer de vocês estarem na escola cumprindo atividades quebra-galho que descaracterizam o estágio, especialmente o estágio de gestão, que não condiz com a vivência da docência. Combinado? Dentro ainda, né, do estágio de gestão escolar, vocês também terão a ficha de frequência, não é? E a ficha de desempenho individual. Na proposta da gestão escolar, nós ainda estamos prevendo a elaboração de uma proposta de ação, mas essa atividade, ela fica na proposta. Não existe a obrigatoriedade de vocês desenvolverem a proposta de ação. Se tiver oportunidade, ótimo, mas o que vai ficar documentado no estágio é a proposta. E aí, como que a gente pensa essa proposta? A partir do que a gente observar, né? É muito interessante quando a gente observa aquele cotidiano da escola e que a gente escolhe algum momento ali para pensar em relação à gestão, uma situação, problema e a ação daquele gestor. Se fosse você no lugar daquele gestor, você agiria da mesma forma ou você teria uma outra ideia? A partir dessa ideia, você compõe uma proposta de ação, ok?
E aí tem toda uma estrutura. Nas próximas aulas, nós vamos detalhar cada uma dessas fases, tá certo? Hoje eu estou trazendo aqui uma visão geral, pensando nos dois contextos, tanto escolar como não escolar. Mas nas próximas aulas, nós vamos dedicar a segunda aula apenas à gestão escolar, ao estágio de gestão escolar, a terceira aula apenas ao estágio de gestão não escolar e no finalzinho a gente tem o seminário de gestão, quando a gente consolida tudo isso e traz uma explicação sobre a elaboração do relatório final, que, como eu disse para vocês, será um só, né? A gente faz as vivências nos dois campos distintos, porém, a produção do relatório final, ela será uma só. E esse mesmo relatório contemplando os aspectos das vivências dos dois campos, tá? Aí, continuando aqui, agora no contexto da gestão não escolar, a gente vai ter o outro conjunto de fichas, que tem a descrição da instituição, Professor, também tem, só um minutinho, a mesma ficha de frequência, a ficha de desempenho individual, e o que difere da de gestão escolar? Não tem plano de ação, ok? O plano de ação, ele só será desenvolvido para o estágio de gestão escolar. O estágio de gestão não escolar não tem plano de ação. E aí a gente integraliza o conjunto de documentos e fichas que vão legitimar o estágio de vocês. Adriana, pois não? Professora, eu tenho duas dúvidas, vão ser rapidinhas, tá? Primeiro, a gente vai, como você disse, na gestão escolar, nós vamos poder, né? A gente teria que ter uma liberdade para analisar documentos e tal. Que tipo de documentos são esses que seria importante a gente analisar? Perfeito. Na própria proposta da ficha de descrição da escola, tem esse passo a passo todo daquilo que vocês precisam conhecer e analisar. Mas eu chamo a atenção para os principais: projeto político-pedagógico, regimento escolar e matriz curricular. São os principais documentos da escola que vocês precisam conhecer, né? Todos Mas esses normalmente documentos... as escolas dão essa liberdade da gente ter acesso? Não, mas deveriam. Não Pois é. só vocês que são estagiários, vocês de forma muito particular, né? Porque Uhum. vocês estão se preparando para o exercício profissional da função. Mas são documentos públicos. Toda a comunidade tem acesso a eles. Mas as escolas normalmente dificultam por dois motivos. Ou porque não os têm elaborado e é obrigado que haja, tá? Ou porque os tem, mas eles não estão atualizados. Então, ela tem receio, né, de apresentar isso e se expor diante da obrigação de tê-lo e de mantê-lo atualizado, que ela não cumpriu. Sim. Então, vocês podem se deparar com isso, tá? Hum. São documentos públicos, como eu disse, para vocês que são estagiários, legítimos e importantíssimos de serem lidos e analisados, tá certo? Uhum. Mas as escolas, às vezes, elas dificultam esse acesso por esses dois motivos. Ou porque ela não os tem, ou porque ela os tem, mas não de forma atualizada. Aí vocês E vão nesse escutar, né? caso, o que Aí, que a nesse gente... caso,
vocês vão colocar isso no relatório, Ah, tá. né? Isso vai para os registros de vocês, né? Tá. Que não foi possível analisar. E aí vocês vão colocar lá o que a escola disse. Se ela não disponibilizou, ela vai dizer que não tem, eu acho muito difícil, Aham. né? Ela vai dizer que tem, mas ela pode dizer que ele está em atualização, que ele, né, está nesse processo, enfim. Aí vocês aproveitam para indagar. Tá, ele está no processo de atualização, mas qual é o movimento que está sendo desencadeado aqui por você para conduzir a elaboração participativa e democrática desse documento, né? Que a proposta político-pedagógica, ela precisa ser elaborada por todos, né? E quem conduz esse processo é o gestor escolar. E aí o gestor tem que te dar conta de dizer isso, né? Em que momento a escola está de revisitação e atualização dessa proposta, né? Sim. O regimento, a mesma coisa. Mas o regimento é mais difícil da escola não apresentar, porque como ele é um documento normativo, e ele só tem a necessidade de atualização quando a legislação muda, né? É mais comum das escolas terem e apresentarem, porque a gente não muda a lei todo dia, né? Então, ele tem um tempo de vigência um pouco maior se comparado ao PPP, né? Porque o PPP, o ideal é que ele seja atualizado anualmente, entendendo que a cada ano a escola sofre mudanças, a comunidade muda, o público muda, e aí ela pode ter necessidades diferentes, né? Objetivos, metas diferentes de um ano para o outro. Por isso que o tempo de atualização deles, de revisitação a eles, é um pouquinho diferente. Mas, em grosso modo, os documentos principais que vocês precisam ter acesso, conhecer e analisar é o regimento, o projeto político-pedagógico e a matriz curricular da escola, né? A proposta curricular da escola. É o que normalmente direciona todo o trabalho do gestor. Aí, essa observação vai se ampliar com base nas atividades do cotidiano da gestão, não é? E aí, essas atividades, essas ações, elas vão estar sempre organizadas dentro da gestão dos processos, que ora vai ser processo administrativo, ora processo pedagógico, ora vai ser gestão de pessoas, né? E aí, vocês vão acompanhando isso tudo ao longo do período que vocês estiverem lá. Então, assim, atividades da escola de um modo geral, reunião de pais, reunião de módulo de professores, né, atendimentos diversos, isso tudo, se vocês tiverem oportunidade de participar, participem. Festinhas, comemorações, culminância de projetos, isso tudo caracteriza a ação de gestão, né? À frente e no apoio dessas atividades todas, tá certo? Então, ao longo desse semestre aí, eu acredito que vocês vão ter a oportunidade de vivenciar muita coisa. 10 horas é pouquinho. Aí vai depender de como vocês vão se organizar. 5 dias de 2 horas, 10 dias de 1 hora, É isso que eu ia até te 2 perguntar dias de também. 5 horas. Isso aí é com vocês. Eu achei, eu sinceramente achei pouco demais para até para analisar esses documentos assim, sabe? Mas a gente pode ficar além dessas 10 horas? Ou... Pode. Pode sim, quem tiver disponibilidade pode ficar além das 10 horas. A carga horária exigida, né, é que está no limite de 50 horas para gestão, 50 horas para gestão escolar, 50 horas para gestão não escolar, dessas 50, 10 de campo em cada uma delas. Mas se você tiver disponibilidade, pode sim, mesmo porque esses documentos, eles são públicos, mas eles não podem sair da escola. Pois é, isso que eu Tá? pensei. Eles não podem sair da escola. Tem escolas, assim,
que já conseguiram organizar acervos virtuais. A escola tem site, né? Aí, fragmentos desses documentos, sínteses desses documentos são colocados nesses espaços. Aí é possível de você ter mais tempo, né, fora da escola, para fazer a leitura e a análise. Mas não são todas, né? Normalmente são aquelas mais organizadinhas, né? Que conta com pessoas para fazer a gestão dessas ferramentas e tudo mais. Aí não tem problema. Mas o documento físico mesmo, que fica arquivado na escola, esse não pode sair de lá, não. Tá. Né? Entendi. A não ser que você encontre uma coordenadora muito legal e fala assim, vou te mandar tudo por e-mail. Mas isso é raro, muito raro. Oi, quem falou, Grazi? Eu, Paula. Diga, Paula. Duas coisas. Na carta de apresentação, vem lá, da FUMEC para assunto, apresentação do aluno. O diretor é o que é o diretor da escola? Isso. Tá. É o diretor da escola. Você falou de um seminário. Vai colocar o nome da escola e você vai colocar o nome do diretor. Tá. É ele que assina a carta e nessa carta precisa ter o carimbo da escola. E aí não serve aquele ele vai carimbo... assinar a carta de aceite, né? E aí, nessa carta de aceite, não serve só o nome da escola, não. Tem que ser aquele carimbo completão que traga o CNPJ e os atos autorizativos, ou seja, os números de registro que regulamentam a atividade daquela escola. A gente chama de atos autorizativos. É um carimbo normalmente grandão que a escola tem. Outra coisa. Você falou de um seminário no final? Isso. Esse seminário, a presença vale ponto? Não mais. É a outra mudança que eu ia contar para vocês daqui a pouco, né? Porque o seminário, num primeiro momento, ele acontecia presencialmente e era uma atividade avaliativa do estágio. Agora, ele acontece online e não configura uma atividade avaliativa do estágio. Nós temos previstos 3 encontros online. Então, eu preciso me organizar para dar conta de fazer uma introdução com vocês, que é a aula de hoje. A gente tem mais 2 momentos, e aí, normalmente, eu dedico esses momentos à gestão escolar e gestão não escolar. E na última aula dedicada à gestão não escolar, eu costumo fazer o fechamento com as orientações do relatório. O estágio, não, desculpa. O seminário, ele era à parte. Com essas mudanças nas nossas cargas horárias, eu acredito, né? No semestre passado eu fiz voluntariamente. Eu mantive o estágio no meio de semana, à noite, voluntariamente. Agora, eu não sei se eu vou ter permissão para fazer isso esse semestre de novo. Se eu não tiver, aí a gente vai ter que, na segunda aula, dar conta de perpassar toda a explicação mais pormenorizada. E na terceira aula, eu preciso dizer do relatório e realizar o seminário de socialização. Ô, professora. Oi. No estágio que eu fiz da educação infantil, não, no ensino fundamental, eu fiz estágio na escola e na época eu ainda falei com você. A escola não tem PPP. E eu questionei a diretora na época e ela falou que... E a escola, por incrível que pareça, super arrumada, super organizada, mas ela falou assim que foi empurrando com a barriga e as coisas assim o tempo vai passando e não fizeram um plano no projeto. Mas só que ela falou assim que já tinha começado tal, e como você... Acho que a gente também até tinha falado sobre isso. É muito difícil, porque envolve pessoas, né, fora da escola, os pais dos alunos, então não é uma coisa muito fácil que ela falou, mas que estava
com o projeto de fazer, mas o regulamento ela tem. Então, a escola, assim, funciona direitinho. E eu até, assim, quero fazer lá porque é do lado da minha casa. E tinha uma outra colega que também aconteceu a mesma coisa. Não tinha, a escola não tinha. E essa escola aqui é da prefeitura. É uma escola, assim, arrumadinha. E, então, vai passando. Ela falou, o tempo vai passando, vem outras prioridades e isso vai ficando. Gente, eu fico muito abalada, né, quando eu escuto isso, porque não existe prioridade na escola acima do PPP, porque ele é o documento que orienta a atividade da escola, né? Diante de qualquer denúncia, de qualquer questão que requer a apuração do serviço de inspeção escolar, a primeira coisa que o inspetor vai pedir é a proposta pedagógica da escola. Pois é. Eu vou perguntar, tem 2 anos, eu não sei se depois disso já fizeram, né? Estou curiosíssima para saber. E olha, que como você falou, é uma escola da prefeitura. A Prefeitura de Belo Horizonte, ela tem rede própria, tá? Ela não precisa seguir à risca a legislação do Estado. Ela tem um sistema próprio. Então, ela tem serviço de inspeção próprio, ela tem as questões próprias. E como se trata de uma rede, normalmente cria-se um escopo comum para toda a rede, e a escola precisa complementar com as suas especificidades. Entendi. Né? Então, assim, são movimentos que requerem engajamento, sim, mas não é tão difícil assim. Né? E a escola, gente, ela precisa entender o documento mais importante que ela tem é o PPP. Tudo precisa estar ancorado lá, né? Se uma mãe reclamar de um livro que foi sugerido para a leitura do filho, o respaldo que a escola tem é o PPP, para dizer e falar assim, olha, mas esse livro, ele conversa com a proposta pedagógica da escola. Ele foi escolhido porque ele está em consonância com os nossos objetivos, com o nosso currículo. Entende? Então, assim, quando eu escuto que um diretor coloca prioridades à frente do PPP, eu me assusto. Né? Eu me assusto e me preocupo. Né? Aí, se você vai fazer lá de novo, é uma ótima oportunidade para você, diante do mesmo argumento, você questionar, olha, né? Mas há 2 anos eu tive aqui. E nada foi feito. A escola não tem projeto político-pedagógico, é o principal. Cadê? Aonde que está estabelecido os objetivos educacionais? Aonde que está a defesa do currículo? Aonde que está a definição dos projetos a serem desenvolvidos com base nos valores que a escola tem, com base nas características daquele território, enfim, né? Aonde estão amparados os direitos dos estudantes com necessidades educacionais especiais? Se não tem projeto político-pedagógico, não é? Então, assim, você bate nessa tecla, questiona mesmo, que também é a sua forma de contribuir. Né? Pois é. Então, para ocupar esse lugar. Mas ela falou assim que eles usam o regimento, que é tudo organizado, então... Mas o regimento... Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E ele é nada mais, nada menos do que a organização das leis que já existem. E aí a escola, ela só coloca de diferente no regimento algo que é muito dela, né? Ela vai colocar ali as etapas que ela atende, ela vai colocar ali tudo em relação ao serviço que ela oferece. Quando as leis falam de tudo, né? Todos os níveis, etapas, modalidade de ensino. A escola não, ela extrai dessa legislação aquilo que é condizente com o serviço que ela presta. Agora, a proposta pedagógica é diferente. É diferente. É a identidade da escola.
Entendi. As ações pedagógicas, elas são orientadas pelo que está posto na proposta pedagógica, Entendi. né? Então, não tem desculpa. Vou questionar. Quem sabe, às vezes o ano muda muita coisa. Vamos torcer, né? Vamos É. torcer para ela ter conseguido construir esse documento aí, não é? Obrigada. Gente, de nada. Mais questões? Mais dúvidas? Sim. Tudo bom, professora? Tudo bem, você? Também. Ó, eu tô com 2 dúvidas. A Pois não, primeira Laura. é que É a Laura, escola né? que Isso, Laura. A escola que eu tô pensando em fazer esse estágio, ela é uma escola maior. Tem desde infantil até ensino médio, tem várias unidades também. E aí eu estava querendo fazer com esse acompanhamento da coordenadora da área do infantil, dessa gestão da área infantil. Porque como é uma escola muito grande, a diretora cada dia está em uma unidade, acho que seria mais complicado para mim. Eu queria só confirmar se eu poderia fazer dessa coordenação do segmento infantil, dessa gestão do segmento infantil. Bom, então você vai fazer na rede privada, né? Isso, na rede privada. A rede privada, diferentemente da rede pública, ela tem várias formas de se organizar, né? Sim. E é muito comum que elas exerçam a gestão compartilhada, justamente pelo fato de terem a oportunidade de colocar pessoas específicas para o atendimento de cada etapa de ensino, né? Desde que essa pessoa ela atue na gestão, tá tudo certo, não tem problema você ficar só na educação infantil, não, viu? Não Perfeito. tem problema nenhum. Ótimo, obrigada. Tá? Obrigada. E a De outra nada. dúvida que eu tenho é que nos estágios de docência, eu vi que eles tiraram né, que a gente não precisou fazer aquela autoavaliação. E aí eu vi que esse documento estava para o estágio de gestão. Eu queria saber se ele vai ser necessário nesse estágio. Vai sim, né? Tá, A gente ok. tem uma ficha intitulada Desempenho Individual Avaliado pelo Gestor. Então, é uma avaliação que o gestor vai fazer de vocês, tanto na escola quanto na instituição. É esse o documento que nós mantivemos aqui no caso da gestão, tá? Avaliação feita pelo gestor da Ok. instituição. Então, o outro documento que seria uma autoavaliação, assim, da gente avaliando nós mesmos, não precisa. Não. Tá, ok. Perfeito. Obrigada. De nada. Mais alguma outra dúvida, pessoal? Estou vendo mãozinhas aqui, só não estou Professora. identificando de quem. Professora, Oi, quem é? sou eu, a Leide Oi, Coimbra. Leide. Oi, Leide. Fica à Deixa eu vontade. A minha pergunta é a respeito do estágio não escolar. Eu Sim, estou pensando em fazer na igreja que eu frequento, certo. né? Aí os trabalhos lá na igreja são aos finais de semana, né? Sábado e domingo. E eu vou fazer lá no Ministério Infantil, né? Que são várias idades, as salas lá são várias idades, até 12 anos. Sim. A minha dúvida atuam 2 professoras, 2 pedagogas lá. Quem que assina as minhas fichas? Por exemplo, eu tenho que ter a assinatura do pastor, no caso, que é o E responsável, vai ser né, o principal responsável, ele vai pela assinar sua carta instituição. aceite, né? Sim, Ele vai sim. assinar sua carta E aceite. E é o a nome dele que vai estar constando também na carta de apresentação. ok, O aí nome o da carimbo instituição. grande da igreja também, com todas as Isso. informações. Isso, que aí a igreja vai ter CNPJ, né? Vai Isso, ter isso aham. direitinho. Ela não tem atos autorizativos porque ela não é instituição escolar. Mas ela vai ter CNPJ, vai ter endereço, vai ter tudo direitinho. Não é? Sim, isso. E aí, lá tem tudo certinho. Eu já até trabalhei um período lá nessa igreja, então tem tudo certo. Mas as minhas fichas, quem vai assinar a frequência são as pedagogas. Exatamente. Que são as Ah, suas supervisoras do estágio, né? Elas é que entendi. farão, uma delas, né? Aqui tem mais o papel de gestora lá, é que vai fazer a assinatura da sua documentação. Tá certo? É esse o grande detalhe importantíssimo, imprescindível
para validar o estágio de gestão não escolar. Vocês têm muitas possibilidades. Você pode ir para o hospital, você pode ir para a empresa, você pode ir para o museu, você pode ir para a biblioteca, você pode ir para a Transitolândia, você pode ir para o Hemominas, você pode ir para o Curumim, você pode ir para o Instituto Mano Dal, você pode ir para ONGs, né? Várias instituições do terceiro setor, desde que exista o profissional da pedagogia atuando. Ok, certo? professora. E não tem problema de aparecer também nos nossos registros as datas de domingo, né? Porque isso não tem problema, porque lá os trabalhos é mais final de semana, né? Não tem, porque nós estamos falando de instituição não escolar, ela não tem que cumprir calendário letivo. Ah, né? então tá ok. Tá ok, Mesmo professora. a escolar pode ter data de sábado, porque a gente sabe que é previsto no calendário escolar sábados letivos. É isso mesmo, não agora já tem um tempo, né, que tá sábados que aos letivos, sábados está tendo aulas. O turno noturno, pessoal. Quem não tem disponibilidade de fazer o estágio em escola durante o dia, pode fazer à noite, em instituições que ofertam educação de jovens e adultos. Tem muitas escolas do Estado que ofertam educação de jovens e adultos, né? Tem muitas escolas do município que ofertam educação de jovens e adultos. Tem escolas SESI que ofertam educação de jovens e adultos, tá? Então, pode ser feito o estágio de gestão também no turno noturno, ok? Tanto no ensino médio, que também é ofertado, na maioria das vezes, no turno noturno, e na educação de jovens e adultos, não tem problema algum, ok? Ok, professora, muito obrigada. Por nada. Grazi, posso tirar mais uma dúvida, se não tiver ninguém com a mão levantada? Uma coisa, curiosidade minha. Você fala aí do estágio de gestão não escolar e hospitais. Qual que é a função de um pedagogo dentro de um hospital? É muito linda a função do pedagogo no hospital. Eu não sabia que tinha, aí eu fiquei curiosa. E tem, inclusive, uma especialização a nível de pós-graduação lato sensu em pedagogia hospitalar. Tá? Eu não sabia. O que esse pedagogo faz? Ele é responsável por levar estimulação para crianças que se submetem a longos períodos de internação, né? Então, hospitais aqui em Belo Horizonte que a gente tem, nós temos o IPSENG tem pedagogo, a Santa Casa tem pedagogo, o Luxemburgo tem pedagogo, o Sara Kubitschek tem pedagogo, né? O Sara é, assim, de todos, o mais fenomenal, porque como lá é um hospital ortopédico, e aí tem aqueles tratamentos muito prolongados, inclusive daquelas crianças que são público-alvo da educação especial, crianças que têm mielo, né? Que são muito comprometidas do ponto de vista motor, PCs, paralisados cerebrais, né? Então, eles têm um acompanhamento muito sistemático por meio de uma equipe multiprofissional, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, pedagogo, mas a atuação do pedagogo no hospital, ela está muito voltada para essa estimulação de crianças, adolescentes, né, que se submetem a um longo período de internação, mas que precisam ter garantido o direito de continuarem se desenvolvendo. Sim. Ok? Outra utilização do pedagogo também é nos setores de campanha, ou seja, campanhas educativas, doação de órgãos, doação de sangue. É muito comum que pedagogos atuem na construção desses projetos, que vão atuar formando, educando a sociedade em relação a essas ações, né? Então, no Hemominas tem pedagogos, e eles trabalham muito na elaboração dessas campanhas e desses momentos formativos, né? Quando a sociedade é chamada
para entender, para se informar e se formar a respeito da necessidade de doação de medula, da doação de sangue, essas coisas todas. Então, Mas é basicamente, fácil o acesso? não muito, Pois é. não muito, mas não é É impossível. interessante, mas talvez Por você que tenha que que ter tem, alguém lá dentro. por que da limitação? Porque nós estamos falando de um espaço de saúde, né? De um espaço insalubre. Então, assim, Sim, é uma série de questões que precisam ser pensadas, especialmente para preservar a saúde de quem entra, mas, sobretudo, de quem está dentro e fica aham, muito exposto ao que o de fora leva para dentro, não é? sim, Então, não é fácil por isso, tá? uhum. Mas não é impossível também, tá certo? Agora, Eles você têm tem... uma limitação, né, de quantitativo de pessoas e tudo mais. Então, por isso que é um pouquinho mais difícil. Mas é um trabalho lindo, é um trabalho muito legal. imagino. Agora, eu fiquei interessada também, assim, empresas mesmo aqui em Belo Horizonte, que tem pedagogo, é muito difícil, né? Não, mas aqui, campeões de audiência para estágio de pedagogia não escolar. Museu. Uhum, Então, a gente tem o Museu de Artes e Ofícios, tem sim. pedagogo, o Museu do Brinquedo, que fica na Afonso Pena, pertinho da FUMEC, Uhum, campeão de audiência, porque abre final de semana, né? E aí o uhum, pessoal que trabalha consegue ir. A Biblioteca da Praça da Liberdade tem pedagogo e é muito bacana. Agora, empresas, eu tenho uma relação aqui que eu vou compartilhar com vocês nos próximos dias, lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem, de instituições que concedem estágio. Aí vocês vão identificar algumas empresas que têm. sim. Normalmente, o pedagogo ele atua junto com o pessoal dos recursos humanos, Ô, Sim. né? professor, então nesse caso, a igreja fica um pouco limitada, não fica? No espaço da gestão? Assim, para o nosso aprendizado mesmo, para a gente estar ali, igual você citou aí agora o Fica hospital, com essa porque possibilidade a de igreja, aprendizado para nós. isso. A igreja, ela tem as suas limitações, assim como as escolas de idioma têm, porque não são instituições de educação básica, né? Escolares de educação básica, mas elas têm finalidade de ensinar algo específico, né? Então acaba ficando um pouco limitado, sim, mas é válido também, né? Ok. Escolas de música, né? Tem muita coisa ligada ao terceiro setor, pessoal. Institutos, fundações, muitas delas têm pedagogos, muitas delas. Então, assim, eles desenvolvem trabalhos muito legais, voltados para a elaboração de projetos, né? Muitos dos recursos que são captados por essas ONGs são via projetos que são elaborados, e o pedagogo tem uma expertise muito grande na elaboração desses projetos, porque eles transitam, ora com finalidade educativa, ora com finalidade cultural. Então, é super interessante, é super bacana. Mais alguma questão? Pode Professor, falar, Michele. prazer. Eu queria saber se você tem algum lugar para indicar de estágio que trabalhe com inclusão. É o CEPEL, que trabalha com ecoterapia. Ah, que O legal. Instituto Mano Dal, que cuida só do atendimento de crianças e adolescentes com síndrome de Down. Ah, ótimo. É porque eu sou psicopedagoga, então eu já queria aproveitar a oportunidade, né? Outra coisa que eu ia tirar uma dúvida. Todas as disciplinas que a gente faz, ao final, né, a gente tem que fazer uma prova no dia 8/6, se eu não me engano. Essa disciplina de estágio também tem que fazer essa prova? Não, não. O que
integraliza a pontuação da disciplina é a entrega do relatório final. Ele vale 70 pontos e substitui a prova. O relatório final é aquele que você falou que inclui as duas experiências. Exatamente. Isso. Só para ver se eu entendi. Nós vamos fazer estágio de gestão e estágio de docência. Porque eu li em alguma parte que no de docência fala de ensino fundamental e educação infantil. Fiquei com uma dúvida em relação a isso. Ou tem um outro estágio para essa demanda? Tem outro estágio. No caso, eu não sei, você entrou na universidade como segunda licenciatura? Então é por isso. Porque tinha um material, né, de segunda licenciatura, foi um material escrito por mim, inclusive, que ele junta os 3 estágios em um só. Porque a segunda licenciatura, o estudante faz em 1 ano e meio. A licenciatura, em 4 anos. Então, no curso de 4 anos de licenciatura, tem o estágio de educação infantil, 150 horas, o estágio de ensino fundamental, mais 150 horas, e o estágio de gestão escolar e não escolar, 100 horas, integralizando 400 horas de estágio, que são obrigatórias no curso de pedagogia. Já na segunda licenciatura, não é? A proposta que se tinha anteriormente era de um estágio 3 em 1, porque como o curso é mais curtinho, então a gente tinha aí um estágio de 150 horas, sendo 50 horas destinadas a cada um deles. Gestão escolar educação infantil 50, ensino fundamental 50, gestão 50, sendo 25 escolar e 25 não escolar. Aí, no caso, você está fazendo o estágio de gestão escolar e não escolar. Não estou te ouvindo, Michele, seu áudio. Desculpa. É que minha filha chegou aqui e começou a falar. O que acontece? Eu vou ter outra disciplina, então. Você explicou, mas só para ficar claro. Para fazer este. Vai, para fazer o de docência. Provavelmente vai ser no outro semestre, ou não é? Não, não é nesse. Né? Os estágios de docência eles são ofertados nos semestres pares. O estágio de gestão nos semestres ímpares. Ou seja, primeiro semestre é um, segundo semestre são os outros. Tá? Tá. Então, esse de docência é só acompanhar o professor, seja em qualquer nível. Aí, na educação infantil, você tem que fazer em instituição de educação infantil. Né? Pode ser uma instituição grandona que tenha de educação infantil ao médio, mas aí você só pode acompanhar a docência em turmas de educação infantil. E o dos anos iniciais, você precisa acompanhar turmas dos anos iniciais, ou seja, do 1º ao 5º ano. Do 6º ao 9º não pode, porque o pedagogo não atua como docente nos anos finais, só os licenciados. Pessoal da letras, história, geografia, matemática, né? Tá. Então, é só para ficar claro, esse de docência seu agora, da disciplina, você espera que eu acompanhe quem, no caso? Os gestores escolares. Aí pode ser em qualquer nível. Ah, tá, agora entendi. Da escola e de instituições externas. Exatamente. Você vai acompanhar o diretor escolar em qualquer nível, seja educação infantil, fundamental, médio, educação de jovens e adultos, porque você vai acompanhar o gestor. Tá. Né? E nas outras instituições, você pode escolher qualquer uma que você, né, se identifique, desde que haja o profissional da pedagogia atuando. E aí, essas duas que eu te passei aí, né, tanto o Instituto Mano Dal quanto o CEPEL, né, na região da Pampulha, que trabalha com ecoterapia, tem essa pegada da inclusão muito bacana. E tem outras, né? Tem outras tantas aí. O pessoal do autismo também tem associações,
né? A PAI, a própria PAI, é possível que você faça o estágio de gestão não escolar lá. A PAI, independente dela ter ou não uma escola de educação especial dentro dela, você pode acompanhar o gestor da PAI, porque o papel fundamental dela não é escolarizar, mas é oferecer um atendimento multiprofissional, né? As crianças e os adolescentes e os adultos, eles vão para a PAI, inclusive, para ter essa estimulação por meio de atendimentos multiprofissionais. Então, é possível também. Tá? Obrigada, viu, professora? Por nada. Pessoal, então, para hoje, era tudo isso que eu queria apresentar para vocês, não é? À medida que vocês forem lendo o material, tendo dúvidas, me encaminhem pelo Tira Dúvidas e a gente vai dialogando, né? Nosso espaço de comunicação é o Tira Dúvidas, tá certo? Vocês podem colocar lá e eu vou respondendo e orientando vocês, tá certo? E a gente se encontra, então, no nosso próximo sábado de aula, que está previsto aqui para ser 13 de abril, mas 13 tem gestão escolar e gestão não escolar, não tem estágio. O estágio agora é dia 18 de maio. Mas aqueles que estiverem matriculados nas disciplinas de gestão, que no momento das aulas tiverem necessidade de tirar alguma dúvida de estágio, a gente aproveita para isso também. Tá bem? Abraço para vocês, bom restinho de sábado, bom descanso para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigada, Grazi, por mais uma aula. Por nada. Tchau, tchau. Mundo.